Ao vivo gravador. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Elisa, tudo bem? Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Pessoal, a gente está gravando essa live ainda em 2025 e provavelmente ela vai passar agora no início de 2026. Então, feliz ano novo! Mas sabia que é engraçado que eu já estou falando como se o ano que vem fosse 2027. Minha cabeça, mesmo estando em finalzinho de 2025, minha cabeça já está em 2026. Minha cabeça está assim, o ano que vem é 2027, eu já estou em 2026. Por que será que você está querendo pular um ano, hein? Não sei. É porque 2026 vai ser muito bom para mim. Eu vou ganhar na Mega Sena. Opa! Vai ser meu melhor ano. Que seja um ano próspero e feliz para todos nós, né? Que é isso que a gente quer. Com muita saúde, paz. E o resto a gente conquista, né? Isso é verdade. Desculpa, eu deveria ter falado isso antes da gente começar a gravar, mas aquele ocultar vertical... tá bom. Isso não precisa se preocupar. Tá bom. Desculpa. Tá bom. Desculpa aí, gente. Bom, esse ano de 2026, Débora vai compartilhar, você já deve ter visto na gravação do Doutor Espanhol, mas ela perguntou o que esperar de 2026. E foi uma pergunta que a nossa querida Débora fez. O que o Doutor Espanhol falou? Eu acho que já deve ter ido para o ar, e eu perguntei para o Doutor Espanhol o que a gente deveria na palestra do Doutor Espanhol. Eu não queria fazer, que eu estava com vergonha, mas o João praticamente me obrigou e me empurrou lá para a fila fazer as perguntas. E eu perguntei para o Doutor Espanhol o que a gente pode esperar do ano de 2026 e o que a gente pode fazer para se preparar para isso, né? E ele falou que o ano de 2026 vai ser muito desafiador no sentido de testar os nossos limites. Então, tudo aquilo que a gente precisa aprender, a gente vai passar por a situação de aprender, e que para a gente se preparar, a melhor estratégia é sempre encontrar o caminho do meio. Que 2026 vai ser um ano de muitos pontos muito distantes, e que o que a gente já vem vendo, né, que já vem percebendo que quem é contrário à luz fica tentando dividir a gente ao máximo, e que a gente vai ter que descobrir o ponto do meio, do equilíbrio, e passar por essas coisas achando qual que é o nosso equilíbrio, o ponto do meio, para a gente não cair nem para um lado nem para o outro. E não é à toa que é o que encruzilhada o Tronqueira quer falar, né? O que eu quero escolher hoje... Sempre tem alguma coisa, algum motivo dos temas, né? Bom, parece que o ano que vem vai ser um ano desafiador e que a gente vai ter que ter muita paciência, né? Mais um ano que a gente precisa ter paciência. Até o dia a gente aprender, né? Exatamente. Você usou a palavra... A gente acabou de gravar a live de Natal, né? E aí a gente foi lá em cima no palco, deixar uma velhinha e escolher uma palavra pro ano que vem. A palavra que eu escolhi foi paciência. Uma virtude para a gente trabalhar. E você acabou de usar essa mesma palavra. Então a gente está, como você falou, em sintonia, né? Em sintonia. Eu acho que é um ponto que a gente tem que desenvolver bastante, a paciência, né? Eu tenho que desenvolver muito a paciência. Nossa, com certeza. Olha, quando você falou que o Tronqueiro escolheu a encruzilhada, eu falei, cara, eu estou exatamente passando nesse exato momento, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, por uma encruzilhada. Quero ver o que o Tronqueiro vai trazer pra gente aqui. Mas, assim, eu tô carne viva, né, sobrevivendo e tendo paciência para conseguir passar por esses momentos de desafio, né? E acho que uma coisa legal também que a gente podia falar, dado que a gente está gravando justamente em 25, entrando em 26, que a gente passou por um momento muito único nesse ano, que foi o início da nossa sede, né? A gente passou por um momento de não ter onde ficar, né? Onde não ter a sede da Casa do Consolador, porque o nosso endereço antigo virou um empreendimento. Aí a gente ficou com uma sede temporária, né, na Avenida do Café, que era uma casa reduzida assim, em tamanho do que a gente estava acostumado, e menor do que onde a gente está hoje, e parecia uma panela de pressão, com a quantidade de gente, trabalhador, voluntário, uma porção de coisas num lugar bem reduzido, para a quantidade de atividades que a gente tem, e conseguir a sede, claro, com a ajuda de todos vocês, né, do projeto do Tijolinho, a gente conseguiu construir, colocá-la de pé, e tem sempre essa questão de
mudar de endereço, as pessoas conhecerem um endereço novo, e aí no meio do ano a gente fica, pô, e aí, o que vai acontecer e tal? E aí no final do ano, né, Elisa, como é que ficou? Como é que foi a nossa fotografia agora antes de encerrar os trabalhos? Foi bem legal, né? A gente fez um trabalho antes de encerrar, que acho que a gente até passou na live, né? Que foi o fechamento da esquerda. Eu acho que foi o fechamento, não, foi o fechamento da direita que a gente passou, né? E aí o Lu explicou um pouquinho o que significava esse fechamento, mas, assim, é engraçado que nesse dia do fechamento, que foi o fechamento oficial praticamente da casa, né, porque depois a gente não teve mais nenhum trabalho espiritual, a harmonia e a paz que a gente sentiu, né, dentro da casa, como se eles estivessem dando um banho de energia na gente, tirando todos aqueles miasmas, aquelas formas, pensamentos que a gente vai adquirindo, né, pela nossa não evolução ainda, né. Então, foi muito legal, porque a gente se sentiu bem aliviado, né, bem mais limpo, e agora a gente precisa do descanso físico, que é para completar a limpeza, né, para que o ano que vem a gente venha com mais carinho, né, com mais paciência, e um trabalho novo, né, de auxílio ao próximo, que é o que a gente quer. E nessas últimas semanas, nesses últimos meses de 2025, a casa já estava ficando lotada de novo, né? Isso, então, assim, receio de repente, o novo endereço não ter, as pessoas não conseguirem encontrar, as pessoas encontraram. Todos os dias de trabalhos, a casa cheia, os nossos eventos cheios, né? A gente conseguindo fazer esse trabalho junto com vocês, e vocês indo até a sede, assim, foi um alívio assim, para a gente, porque o ano de 2025 teve essas incertezas, esses momentos de dúvida, e junto com vocês, acho que no final do ano a gente fica bem mais aliviado e tranquilo que a gente está no caminho certo. Vocês também estão, né? A gente fez uma egrégora bem grande. O trabalho espiritual é um trabalho que continua relevante, acho que a maior quantidade, né, por conta do tamanho da sede, do alcance do canal, tudo isso, né, graças a vocês. O trabalho social também continua relevante e cada vez maior com as entregas das cestas básicas, as doações, o Projeto Mama, as refeições que a gente serve nos fins de semana, o acolhimento que a gente faz, né, aos animaizinhos, aos cães e os gatos, principalmente, que vocês adotam quando eles chegam aqui na Casa do Consolador. E acho que isso só vai aumentar. Já estou sentindo que em 2026 a casa já ficou pequena de novo. Verdade. Eu vou contar uma coisa para vocês. A desobsessão que a gente faz aos sábados, a cada 15 dias, eu já estou precisando usar a sala lá de baixo também. O auditório está ficando lotado e eu tenho que colocar pessoas lá embaixo, porque não está dando mais espaço. Caraca, nossa. Eu lembro que o Tupã falou, quando a gente estava se preparando lá na panela de pressão da Avenida do Café, falou, olha, já vocês vão para casa nova, vocês estão nesse momento de incerteza, mas essa sede já vai ficar pequena, vocês vão ver. E agora está no final do ano, e a sensação é de que a gente está no caminho certo e eventualmente essa casa vai ficar pequena mais cedo do que a gente imaginava. Verdade. Então, obrigado a todos vocês, né? Bom, o Tronqueira já está por aqui, vocês querem falar mais alguma coisa? Não? O pessoal está ansioso para o Tronqueira, né? Eu também estou, quero saber o que ele vai falar sobre encruzilhada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, eu estou aqui. Primeiro, eu estou me ajeitando nessa coisa que parece uma nave. Parece, né? Eu estou me sentindo um comandante de uma aeronave. Olha aí. É verdade, ó. É verdade? Parece do Star Trek. Já dá para trabalhar com a Shelian lá. Os ETs vão ficar com inveja de mim. Olha aí, que beleza. Tô me amando. Tá todo mundo bem? Tudo bem. Vocês estão bem? Tudo bem. Tudo bem. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês que é curioso. Nós vamos fazer uma analogia das encruzilhadas. Eu tenho certeza que nunca ninguém parou para pensar. Vocês sabem o que é uma encruzilhada? Sabe, João, o que é uma encruzilhada?
Olha, Trunqueira é complicado, né? Porque Cruzilhada parece aquele lugar que você entra e não consegue sair, né? Vamos começar pela parte mais fácil. Uma encruzilhada é quando você tem encontro de duas ruas, ou de 3, ou de 4, ou de 5, ou sei lá. Isso aqui é uma encruzilhada. Então, quando você tem duas ruas que se cruzam, né, elas se passam, formando uma cruz, ó, o nome, encruzilhada, forma de uma cruz. Tá? Vamos começar por esse tipo de encruzilhada. Encontro de ruas, certo? Existe um povo lá na África que veio aqui para o Brasil na época da escravidão, chamada de Yorubá, né? E eles, na cultura deles, eles entendiam que as encruzilhadas e são comandadas por guardiões, chamados Exus. Eu, por exemplo, e as pombagiras. Por quê? Vocês já pararam para pensar que na natureza existem vários pontos de força? O que mais vocês conhecem é o mar, é o oceano. É um ponto de força de Iemanjá, certo? Certo. As pedreiras é um ponto de força de Xangô. As matas, florestas dos caboclos, cemitério, o Baluaê, certo? São pontos de força. Uhum. Ogum, trilho de trem. Por quê? Porque o Ogum mexe com minério. E o trilho do trem, minério de ferro. Vocês entenderam? Uhum. A encruzilhada é o ponto de força da esquerda. Certo? Uhum. Vocês entenderam? Uhum. É por isso que você, senhoras e senhores e senhoritas, que moram nas esquinas, amanhecem com aquele prato saboroso, né, cheio de fruta. Eu vou ser bonzinho. Cheio de fruta, de flores. E vocês já imaginam, olha, estão fazendo o trabalho para a minha pessoa. Não, não está fazendo o trabalho para a sua pessoa. Você teve a felicidade de morar numa encruzilhada, ou encruza é a mesma coisa, não é? Então, a pessoa vai oferecer o trabalho na encruzilhada, então nem sempre é para você, tá certo? Exu, ele trabalha com movimento, né? Com movimento. Então, ele é o guardião na encruzilhada. Por quê? É o guardião do movimento, certo? Por quê? Porque é o Exu que permite que se passe ou que se barre. Ele filtra a passagem. Vocês conseguem entender isso? Sim. Bom, a encruzilhada da vida. A encruzilhada da vida é aquele lugar onde tudo se encontra, onde você escolhe se você vai para a direita, vai para a esquerda, se você sobe reto ou se você volta para trás. Olha o formato que faz. Não é uma encruzilhada? Uhum. E justamente na encruzilhada da vida que você vai exercer o direito do seu livre-arbítrio. Por quê? Porque é onde você trava, onde a pessoa trava, porque é onde surgem as dúvidas, é onde você faz as escolhas, onde acontecem os conflitos e as transformações. Então, vamos voltar para a ideia de encruzilhada de rua. Você está bonitinho no seu carro, dirigindo bonitinho, ultrapassando 60 quilômetros por hora, bonitinho, como todos vocês dirigem, bonitinho. Se vê uma encruzilhada, o que você faz? Frear, Tem que né? parar, né?
Você não para, olha de um lado, olha de outro, vê se vem vindo algum carro, vê se tem alguém atravessando a rua, vê se tem algum acontecimento inusitado, para depois você atravessar. Isso não é também a encruzilhada da vida? Não. Nos momentos que você passa, por exemplo, a encruzilhada, no caso profissional, como você falou aí no começo, você está tendo a oportunidade de parar e pensar: será que eu quero continuar nesse trabalho? Será que não é melhor eu escolher um outro caminho? Será que não é melhor eu deixar de ser o gerente e voltar a ser supervisor? Ou será que não é melhor eu pensar em ser o diretor? Isso é encruzilhada da parte profissional. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Você para refletir, para pôr ali a sua autoridade no livre-arbítrio. Vocês compreenderam? Sim. Existe também a encruzilhada emocional, certo? Aquela encruzilhada que você está assim: eu não aguento mais, eu estou cansado da vida, eu estou cansado, eu estou me sentindo um prisioneiro, e paralisa. Você está o quê? Parado na encruzilhada emocional. Cabe a você parar, refletir e seguir um caminho. Eu não quero me sentir um prisioneiro. Eu não quero continuar nessa jornada desse jeito. Eu vou me melhorar. Ou eu vou subir numa cama e esperar a morte chegar. Livre-arbítrio. Certo? Aí você tem a encruzilhada emocional. Você se vê naquela encruzilhada. Conheci a tal pessoa, ela quer casar. Será que eu quero casar? Ou será que é melhor eu voltar com aquela outra pessoa? Mas eu poderia dar oportunidade para uma outra que vai aparecer amanhã. Não acontece isso? Será que eu estou com a pessoa certa? Isso daqui são uns exemplos das encruzilhadas que acontecem na nossa vida, que a gente é obrigado a parar, refletir, porque quem não para não reflete, e quem não reflete só faz bobagem. E a vida é uma constante movimentação. E é aí que nós, Exus, Pombagiras e os Mirins, trabalhamos. Porque quando você está num caminho, você tem que se movimentar, fazer escolhas e arcar com as consequências. E é aí que entra nós, para ajudar vocês, no sentido de empurrar, para ver se vocês pegam no tranco. Para ver se você é sério, porque é responsável pela consequência. Certo? Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Nós temos essa obrigação, vamos assim dizer, porque é o nosso trabalho. Você fez uma escolha. Essa escolha vai ter resultado. E resultados com consequências. Será feliz ou infeliz. Se dará bem no trabalho ou não se dará. Depende do quê? Da sua escolha. E aí que os Exus, as Pombagiras e os Mirins interferem. Esse interfere entre aspas. Quando nós podemos e quando vocês pedem, para que vocês possam atingir uma direção correta. Vocês entenderam? Até aqui tá fácil? Tá fácil, eu acho que eu descobri o problema da minha vida. Acho que você resolveu o problema da minha encarnação. É mesmo? Porque eu acho que eu não sei parar. Aí o que acontece quando você não para numa encruzilhada? Você é atropelado. Eu sou atropelada desde que eu nasci. E atropela os outros também, né? E atropela os outros. Aí tem engavetamento, tem um monte de coisa. Eu não sei parar. Aí aparece encruzilhadas na minha vida, eu não sei parar, eu acho que parar é errado, eu saio atropelando todo mundo e saio sendo atropelada por todo mundo. Acho que você resolveu o problema da minha encarnação.
A vida não ensina você parar nas encruzilhadas. Pois é, mas eu não paro. Mais bestas, né? Mais tosco que a vida dá. Que você tem que parar para refletir. Porque se você não reflete, você acaba fazendo besteira. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Certo? Porque nessas você acaba fechando um caminho para você que estava ali lindo, te esperando de braços abertos, e você não pensou, foi pro lado errado. Certo? Gente, é o problema da minha vida, dessa encarnação. Olha, pronto. Teve uma eureka aqui, gente. Teve uma eureka aqui, 25, 26. Débora teve uma eureka. Deus, A encarnação. cara, Obrigado, Toqueira. essa é a minha vida. Eu tô chocada, eu tô falando sério. Não sei nem se eu consigo falar muito mais nessa live, não. Nossa. Gente. Mas eu não falei? Mas é verdade, ela tá brincando. Vocês, que é uma coisa tão óbvia e vocês não percebem? Não. Olha o livre-arbítrio que vocês falam tanto. Ai, o livre-arbítrio, olha aí. É fácil esse bendito livre-arbítrio? Não é fácil. Não é. Não é fácil. Desculpa, Toqueira. E eu gosto de falar que a encruzilhada é a vida em movimento. Porque se não há movimento, não há energia. E se não há energia, não existe vida. Separa. Sabe aquelas pessoas que ficam na janela esperando o trem passar? E a vida vai passando, vai passando, vai passando. E ela fica com medo de sair da janela, porque ela pode perder alguma coisa. E quando ela dá, né, o estalo, ela vê que a vida dela já passou e ela não fez absolutamente nada. Né? Não. Vai aí, eu não sei se eu consigo falar, não. Bugou. Fez assim, Bugada. processando. Nossa Aquela Senhora. ampulhetinha do computador fazendo assim, ó. Zoom aqui. Assim. Gente, eu tô passando toda a minha vida e eu tô... É isso. Tá bom, vai refletindo. Então tá, fica aí, porque eu acho que isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Então, agora eu vou falar um pouco da encruzilhada no lado do trabalho espiritual. Tá bom. Certo? Tá bom. Então, eu falei para vocês da encruzilhada em forma de X, ou a encruzilhada na forma de cruz, certo? Uhum. Esses pontos são pontos de força que, na verdade, são até portais, devido à movimentação constante de energia, certo? Então, nesse tipo de encruzilhada, se faz oferendas para Exu. Pô, mas o que as pessoas fazem nessas encruzilhadas? Trabalhos, né? Oferendas, melhor falando, oferendas para abrir caminho, oferendas para conseguir casamento, oferendas para você conseguir um amor, oferendas, deixa eu pensar mais em quê? Oferendas para você ter força, oferendas, enfim. Pode ser tudo que é material, assim, tipo, conseguir uma promoção. Para ter prosperidade, para você conseguir melhorar a sua vida. O que mais que eu posso falar? Nossa, são tantas coisas. Para ganhar na Mega Sena? Pode? Pode, você pode tentar, né? Agora precisa ver se você consegue. Então, geralmente essas pessoas que fazem essas oferendas, eu não vou falar de oferenda de maldade, porque nós estamos na época de Natal, vamos falar só de coisa boa, né? Então, geralmente, essas oferendas é pedir inspiração para um novo caminho. Olha que coisa bacana, né? Um novo caminho que você deseja trilhar, uma nova coisa, uma nova profissão, um novo amor que você queira trilhar, certo? Aí nós temos encruzilhada em T. Esse tipo de encruzilhada eu não gosto de trabalhar, porque a sensação que eu tenho é de término, é de bloqueio. Tá? Faz sentido.
Muitas pessoas gostam de trabalhar nesse tipo de encruzilhada. Eu não gosto, porque a energia não flui. Né? É como se você estivesse num caminho e apontasse um muro. Tem pessoas que gostam, eu não gosto, certo? Isso não é pessoal meu, certo? Outras pessoas que gostam de trabalhar é problema delas, eu não gosto. Tem aquelas encruzilhadas em Y, você já viu? A rua está aqui, de repente ela bifurca, ó, e forma duas, dá para entender assim? Y, certo? Então, ali, geralmente são pombagiras e os mirins que trabalham para fazer a abertura de tudo quanto é tipo de caminho, fazer um desbloqueio, terminar ciclos, pedir novos rumos para a vida. Então, se faz esse tipo de trabalho ali. Entendeu? E também tem pessoas que fazem trabalhos na encruzilhada para tirar algo que não presta, algo que não te serve mais. Vocês estão vendo que tudo é mudança de ciclo? Não é matar o homem, né, o marido, ou matar a sogra, não é isso? São coisas para mudança de ciclo mesmo. Que venha uma nova proposta, que essa proposta anterior seja superada por uma melhor, que a minha saúde melhore. Vocês entenderam? É sempre no sentido de melhora, mas não para a maldade, sempre para coisa boa. Certo? E tem uma coisa, então, assim, no pano de fundo, do tipo, a pessoa está meio que exausta no caminho que ela está seguindo e ela quer esse novo, né? Então, ela faz um trabalho encruzilhada para abrir essas novas energias, né? Então, esses trabalhos que vocês veem, né, encruzilhada, eu não estou falando daquelas coisas com animal, não estou falando disso, estou falando de coisa bonita, com flores, com champanhe, velas. Fubá flores. também, né? É fubá que coloca? Pode ser. Aqui perto tem uma encruzilhada que é batata. É toda vez que vai andar lá, toda vez tem você já falou o nome do prato, mas eu esqueci. Prato de barro. Aquela cumbuquinha lá tem um nome específico. Sim. E com fubá e flor. Pode ser para alguma entidade, algum tipo de orixá. Geralmente, o orixá que se coloca ali é o que eles chamam de orixá Exu. Na nossa casa, nós não trabalhamos com isso. Tá. Entendemos esse orixá. Nós aceitamos entidades, mentores Exus. Vocês entenderam? Sim. Mas que também é ali que se faz a entrega. Certo? E aí, eu falo para vocês, mas aonde que se faz a entrega? Você está lá numa encruzilhada, aonde que você faz a entrega? No sentido Na esquina? do fluxo que está andando, né? Assim, sei lá, na esquina para onde você quer ir. Eu acho que aonde é o ponto mais forte? Não é na intersecção? É na intersecção. Agora, você imagina você na Avenida do Bandeirantes, lá, é Avenida Bandeirantes, aquela lá? Numa encruza, você colocar um trabalho bem no meio. Só se você quiser desencarnar, é trabalho para desencarnar. Eles vão ser passados que nem rolo compressor, né? Rolo compressor. Então, para evitar esse tipo de coisa, se coloca nas calçadas. Então, é por isso que as senhoras acordam de manhã e vê aquela entrega na calçada, certo? No cantinho, né? O lugar melhor para fazer esse tipo de entrega são nessas encruzilhadas mais naturais possível, aquelas de terra, sabe? Sei. Planta, né? Próximo de mato, não é? Esses são os lugares ideais. Por isso porque é uma praça aqui. Tá fazendo sentido agora. Então, se é uma praça, deve ser em cruz? É uma rua que se cruza em cruz, só que é como se fosse uma praça que também fosse cortada. Então, cada esquina tem um pedacinho da praça, que aí tem árvore, tem um monte de coisa. Aí sempre tem lá, é batata. Fica bem no centro. Aí, é um ponto de força. E tem mais um
um tipo de encruzilhada que é difícil de você ver, mas existe. É uma encruzilhada como se tivesse formato de um garfo e mais uma rua aqui, ó. Então, uma rua, ela se bifurca em 3. Então, você tem uma rua e ela vai se dividir em 3. É o Y com mais uma rua no meio. Parece um W, vai. Vocês entenderam? Sim. Esse tipo de encruzilhada era muito usado no começo do século por mulheres que tinham uma capacidade mediúnica bastante exaltada, porque elas utilizavam, cada uma dessas ruas tinha uma representação. Então, é a mulher menina, é a mulher madura e é a mulher idosa. Que legal. Então, a força de 3 épocas da vida da mulher. Nossa, que legal. E é um ponto, quando você encontra, é um ponto de muita energia. Porque mexe com várias etapas da vida. A mulher anciã, era isso que eu queria falar. E aí você pede para quê? Assim, pede para... Nesse caso, vamos supor, se eu fosse eu fazer um trabalho nessa daí, o que geralmente se pedia? Olha, naquela época eles pediam para dar força para a mulher. Em todos os sentidos. Né? Para dar força, para estabilizar, para equilibrar. Porque se você for voltar há anos atrás, se hoje não é fácil ser mulher, você imagina naquela época. O quanto era difícil. Né? Então, eram feitos esses trabalhos no sentido de fortalecer. Você parar para pensar, a mulher não podia votar, não podia aprender a escrever, não podia ir para a faculdade. Não podia fazer nada. Era controlada pelo pai, na hora que casada era controlada pelo marido. Não tinha ideais, não podia pensar, não tinha direito a pensar. Porque era visto como um ser inferior. Pobre, coitados, né? Uma hora você é homem, outra hora é você mulher. Né? Que triste. É por isso que eu não encarno. Daí resolverem, né? Fazerem com que eu nasça lá naqueles mundos lá, que a mulher é submissa do submisso do submisso. Aí não ia dar certo. É ou não é, Débora? Acho que eu ia ser assassinada com 10 anos de idade. Do jeito que eu nasci revoltada, nossa. Por isso que a gente vê muita gente reclamando de onde vive, mas tem coisas muito piores. A gente estava falando sobre isso essa semana, assim, né? Como a gente tem que fazer exercício de agradecer sempre, né? Porque a gente é muito abençoado, assim, por mais que tenha problema encruzilhada, né? Esteja passando por um momento de encruzilhada na vida, seja emocional, profissional, psíquica, né? Seja... Vocês estão sempre na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Nada é por acaso. Se vocês estão aqui agora, é por algum motivo. Não é? Sim. Deus que perdoe vocês, que dê força para vocês. Eu fico aqui do outro lado. Está encarnado aqui. Olha, então, que era passando por esses momentos recentes aqui, que estão bem à flor da pele. Agora, um monte de filme na minha cabeça ao mesmo tempo. Calma que eu esqueci o que eu estava falando. Tá, peraí que agora é o momento dele ter o... Como é que é a eureka dele? Ele bugou. Peraí, agora eu voltei já. É que vieram tipo as 3 linhas, a trifurcação, deu quadrifurcação e funilou aqui na minha cabeça. Fez um verdadeiro. Não, o que eu ia falar do nó é que nesse momento de encruzilhada, que talvez as pessoas que estão assistindo estão passando, não sei se no começo, no meio ou no fim, mas toda hora você se questiona por que você está passando por isso. Se isso está certo, se isso está justo, se está na medida certa, tudo isso que você acabou de falar, e eu, sabendo, né, porque a gente estuda aqui na Casa do Consolador, eu ficava tentando me resignar, falando, se isso chegou para mim, a primeira coisa que eu pensava era assim, se isso chegou desse jeito, nessa intensidade, que eu não estou aguentando, ainda assim está atenuado pelo que eu mereceria caso fosse numa proporção 1 para 1. Como Deus é misericordioso e atenua as nossas experiências,
Eu falava assim, eu agradeço, mas tipo assim, cara, como que eu vou agradecer? Eu não tô aguentando. Mas é verdade. Vocês não conhecem aquela historinha da cruz? É bastante divulgada essa historinha. Diz Não conheço. que... Não conhece? Não. Não. Diz que um homem vivia reclamando da vida, né? Aí, um ser superior, vamos fazer de conta que é Cristo, que eu também não sei quem era. Vamos pôr na minha história que é Cristo, lá. Falou assim, meu filho, você está reclamando tanto, então vem aqui. Aí levou esse cara aí para um campo com vários tamanhos de cruzes. Vários tamanhos de cruzes. De diferentes tipos de material, umas de ferro, outras de madeira, outras feitas de capim, outras grandes, outras pequenininhas. E Cristo teria falado assim para o homem, tá vendo essas cruzes? Você vai lá e escolhe a que você quiser carregar. Pode escolher qualquer uma, eu não vou falar nada. E aquela que você escolher é aquela que você vai levar. Aí o homem ficou contente, né? Ficou pensando, pronto, agora a minha vida vai melhorar. E ele foi, procurou, e ele viu uma bem pequenininha, bem levinha, e falou, Cristo, eu escolho esta. Aí Cristo pegou e falou para ele, então tá bom, meu filho, levanta essa cruz e vê que nome que tem aí. E para surpresa do cara, era o nome dele. Caraca. Ou seja, cada um carrega a sua cruz. Nem mais, nem menos. Porque o cara lá de cima, ele é sábio. Ele não dá mais para aquele que não consegue carregar. Vocês entenderam? Uhum. Então, cada um de nós passa por aquilo que a gente consegue. Porque se o Criador, os mentores lá, que são responsáveis pelas nossas encarnações, se eles achassem que nós iríamos ser incompetentes para tal coisa, eles jamais permitiriam que passássemos por este momento. E muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos. Porque quando nós estamos lá do outro lado, todo mundo vira macho. Todo mundo faz uma lista gigantesca. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí os seus mentores pegam aquela lista gigante que você fez, escolhe 2, 3 itens dali e fala, toma, meu filho, cumpre isso aqui. Aí você fala, não, pode pôr mais coisa, eu sou capaz. E o teu mentor fala, não, meu filho, vai com essas 3 mesmo. Aí você chega aqui com as 3 coisas e reclama. E reclama. E reclama das suas encruzilhadas. Porque é nessas encruzilhadas que você está aprendendo. É nessas encruzilhadas que você levanta a mão para o céu e fala, olha, que se eu não tivesse a tua ajuda, se eu não tivesse o seu amparo, o que teria sido de mim? Será que eu teria voltado para trás? E teria dado com a cara numa parede? Mas o interessante que eu quero que vocês entendam, que jamais, nas escolhas que vocês fazem, vocês estão sozinhos. Vocês têm o livre arbítrio de escolher. Mas nós estamos sempre ao lado de vocês, mostrando o caminho. Cabe a cada um de vocês tentar escutar. Eu vou escutar fantasma? Não. Escuta a sua intuição, o seu pensamento, a sua intuição. Né? Uhum. Quantas vezes você escuta alguma coisa estranha e você faz de conta que você está de luta? Não é verdade? É bom vocês acordarem nesses momentos e, bom, se eu estou aqui é porque alguma coisa nova tem que fazer. Se eu fui levado a esse momento, alguma coisa eu tenho que modificar. E essas são as encruzilhadas da vida. Né? Tem encruzilhada que a gente passa e nem percebe. A gente passa rasgando. Só que aí quando... Oi? Não, que eu ia falar, quando a gente nem percebe, só que a gente atravessa ou vira para um lado para o outro sem pensar, aí o desgaste que a gente chega, né, é porque aí de repente a gente saiu do fluxo, né? Exatamente. Às vezes dá certo, às vezes não.
Como é que vocês falam quando vocês atravessam uma rua sem olhar com o carro? Como é que chama isso? É uma loucura. Não é? Um nome, é? Eu tinha, na faculdade, uns caras falavam isso. Na verdade, tinha um professor de física maluco, que ele fala, eu sou do Rio de Janeiro, né? Ele nem está mais aqui entre os encarnados, mas ele falou, quem conhece o Rio de Janeiro, ele pegava o carro do Leblon, do começo do Leblon, que tem lá Ataúfo de Paiva, ele ia da Ataúfo de Paiva, atravessava Visconde Pirajá até o final de Ipanema, sem parar em nenhum semáforo. Então, como é que é? Maluco. Sei lá. Ele falou, tinha um nome disso. A gente falava, cara, como é que você faz isso? Você é doido. Aí ele, cara, adolescente, né? Assim, jovem é biruta mesmo. Uma hora você se dá mal, né? Uma hora se dá mal. Por isso que lembrem-se, para em toda encruzilhada, por mais boba que ela possa parecer. Você não sabe bem. É passar no vermelho? Não tem Cruzar no vermelho? Cruzar no vermelho. Eu não sei, a menina aqui também não sabe. Uma roleta russa, né? Roleta russa, É isso. E tem um monte de trouxa que faz, você sabia? Ainda hoje. Faz aquelas corridas, não sei para quê, para aumentar a adrenalina, lá sei o quê, e vai. Ele mexe aqui perto, tem um acidente. Porque não tem muito semáforo aqui e tem muitas encruzilhadas. Pois é. E, infelizmente, assim, é muito triste mesmo. As pessoas acham que o outro vai parar e nem sempre o outro para, né? Não. Olha os afundados. Tem um comentário bobo aqui, mas a gente mora aqui numa rua que é pequena, de mão dupla, né? E aí o vigia mostrou pra gente a gravação de uma câmera que é mão dupla e a rua estreitinha, então uma hora você tem que parar na entrada de uma garagem para o outro vir. E aí uma senhora ali, né, porque de fato foi, né, deu para ver, não calculou, não olhou, etc., ela subiu por cima do carro que estava estacionado e depois embicou no outro carro que estava estacionado porque ela não freou. Eu não sei se ela estava no celular, bom, não sei o que ela estava fazendo, mas ao invés de andar um pouquinho mais prudente, mesmo sem estar na encruzilhada, saiu por cima dos carros estacionados. É a hora de, às vezes, dar uma paradinha, né? Esperar outro carro passar, ir com um pouquinho mais de calma. Muitas vezes faz isso para ganhar 1 minuto, 2 minutos. E principalmente nas estradas. E nas estradas, acho que essa questão do ganho também, acho que a gente falou de desacelerar, de parar, né? Que você está passando aqui para a gente, né, Truqueira? Eu, né, sou carioca, então já fiz muito esse negócio do Rio-São Paulo. Então, quando você é mais jovem também, hoje as coisas estão muito mais controladas, está tudo mais, todo mundo com mais consciência, mas, né, tinha a turma ali que andava mais rápido. Está ficando velho, né, João? Um pouquinho mais velho. Mas quando você vai acima da velocidade, às vezes você ganha 10 minutos, 20 minutos, se ganhar muito, ganha meia hora. Aí você chega meia hora cansado, você demora meia hora para baixar o batimento cardíaco. Qual o ganho que você teve? É bobagem, porque a velocidade você ganha alguns minutos, mas você pode perder a sua vida, a vida de um ente querido, a vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, machucar alguém, não é? Bobagem. Bobagem. Parem em todos os cruzamentos. Até os cruzamentos da sua vida. E aí uma dúvida, assim, você falou que a maior parte de nós vai passando pelas encruzilhadas da vida e a gente nem percebe, né? O que a gente tem que ficar atento, assim, que está acontecendo na nossa vida para falar, eita, tô chegando aqui numa encruzilhada, preciso desacelerar e preciso parar para pensar. Quais são os sinais, assim? Geralmente, mudanças de plano, mudanças de ideia, o novo nascendo. Tá. Posso falar um pouco? Pode. Desculpa, porque você falou muito, eu tô falando que eu passei por encruzilhadas relevantes aqui recentemente. Essa pergunta que você fez também, eu queria compartilhar um pouquinho. A Débora até estava intuindo, ela falou, acho que nessa live você vai... Né? E aí, né, Tronqueira, o que eu fiz agora, né, recentemente, eu meio que
me afastei de tudo, né? A gente conversou aqui e tudo mais, eu fui lá para não sei aonde, na verdade fui encontrar meu irmão, que ele mora mais distante e tudo mais. Eu moro lá na Europa, então fiquei, né, ali com ele, né, ali com a família e tudo mais, descansei. E eu quis fazer esse negócio de me afastar, porque eu falei, cara, tem coisas que, assim, estou numa encruzilhada, em várias encruzilhadas, não só uma, foi uma, mais outra, acumulou tudo, falei que eu não aguento. E eu preciso me afastar para perceber, para fazer uma leitura, para sentir o que está acontecendo, para perceber o que está... E não dá para fazer, às vezes, essa leitura no meio da confusão, né? Uma confusão muito grande, no meio ali do cruzamento da Bandeirante. Você quer saber se você vai para a esquerda, para a direita, se é da marcha ré? Você tem que ir para a calçada, tem que ir para algum outro lado para poder enxergar o que está acontecendo, né? Nesse momento você para. Se o cara que vem de trás começa a buzinar, deixa buzinar. E o cara que vem de trás, não necessariamente um carro, mas pode ser alguém que começa a te empurrar para te dar, para que você tenha uma resposta daquilo que você não tem certeza imediatamente. Aí são os erros. Então, tá na dúvida, não sabe por que caminho vai. Não faça as coisas às loucas, porque muitas vezes, depois que você atravessa uma avenida, você não consegue voltar atrás, que pode ser contramão. Exatamente. Não é verdade? Exatamente isso. Então, o importante é ter controle, né? A menina falou de paciência. Eu acho que paciência está muito atrelado a controle. Porque quando você tem controle de si mesmo, você dificilmente faz bobagem, né? Porque aquelas pessoas mais, não vou dizer agressivas, mas aquelas que respondem imediatamente uma coisa sem pensar, elas têm muito mais facilidade do erro do que aquelas pessoas que param, que são mais lerdinhas, certo? E nessa encruzilhada, quando você está no meio, como o senhor está falando, né? As pessoas falam, então para onde é que você vai? Você vai para a esquerda, você vai para a direita, você vai não sei o quê. E às vezes você tem que... Eu agora, como você falou dos meus cabelos brancos, não são tantos assim, mas eu também não tenho mais 20 anos. As pessoas te cobram. Te cobram. Mas como que a pessoa vai cobrar uma coisa que não está na sua pele? Eu imagino o que você está sentindo. Não, você não imagina, porque você não sou eu. Eu sinto determinada coisa de um jeito, você sente do outro e a Débora do outro. Certo? Então, nesse momento é momento de você parar. Parar, pensa direitinho, o que é mais importante para você, o que você vai perder, o que você vai ganhar. Às vezes, com tanta pressa. Oi? Não, o que eu ia falar, é por isso que lá no começo a gente estava falando sobre essa história que 2026 vai cobrar da gente achar esse caminho do meio, né? Porque vai ter muita encruzilhada e a gente vai ter que colocar a gente na conta, outro na conta, o terceiro na conta, o quinto na conta, né? Vai ter que... Exatamente, porque você não precisa necessariamente ir para este lado ou ir para este lado. Você pode ir reto, você pode voltar para trás. Isso aqui não é... São só essas duas escolhas, certo? Você tem as perpendiculares, você tem os planos inclinados. São várias alternativas. Basta você enxergar. E é interessante nessa questão do parar, porque eu também me vi nessa situação de tomar uma decisão porque estava insustentável, etc. e tal, e só que eu tive que tomar muitas decisões. E se eu tivesse há 20 anos atrás, eu ia tomar algumas decisões de maneira impulsiva, que talvez eu fosse me arrepender. Você não tem experiência, não é? A diferença entre um sábio jovem e um sábio ancião é a experiência, né? Quantas coisas que você faz durante a juventude que hoje você, com uma certa experiência, não estou chamando ninguém de velho, mas né? A experiência está um pouco atrelada, nem sempre tem. Também tem vários idosos que não aprendem nunca, né? Mas
O tempo que você está na Terra é o tempo para você adquirir experiência. Por isso que você erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta. Para que quando você chega numa idade mais avançada, você tem um equilíbrio, porque você conseguiu analisar o que é o certo para você. Isso te traz paz, porque você já passou pelos caminhos, né, das curvas. Você sabe qual é o caminho que te equilibra. E já tomou também... Oi? Desculpa. Pode falar. E você também já tomou, na juventude, decisões mais impulsivas e sabe quais foram as consequências das decisões impulsivas. É aquilo que eu falei. Tudo tem uma consequência, seja ela boa ou não boa. Tudo tem consequência. Nesse momento agora, dessa encruzilhada, o que eu fiz de muito diferente do que eu fiz em todas as outras vezes da minha vida, é que esse tempo de parar, né, que o senhor reforçou bastante, não foi o tempo de parar de um dia, ou de uma hora, ou de um sono. Eu precisei parar durante mais tempo. E enquanto eu não percebi que o tempo de parar foi suficiente para eu tomar alguma decisão, falei, eu não vou tomar decisão. Porque as pessoas podem me cobrar, o trabalho pode cobrar, todo mundo pode cobrar. Mas se eu estou sentindo que eu não tenho a clareza para tomar uma decisão que vai ter um impacto relevante, então eu não preciso tomar uma decisão. E se as pessoas, ou o ambiente, me cobrarem e falarem, já que você não vai tomar decisão, certa coisa vai acontecer, então eu também arco a consequência do tempo que eu preciso para refletir. Mas, com a ajuda de vocês, né, com a ajuda da espiritualidade, as coisas acabaram, ainda não acabaram, né, mas acabaram se encaixando de uma maneira natural. E eu acho que isso assim, agora, depois de talvez passar pelo ápice, né, da encruzilhada, e as coisas voltaram a se movimentar, uma coisa que eu queria trazer é que nesse momento da encruzilhada, que é extremamente importante, isso que o senhor falou de parar, às vezes também na hora de se movimentar, tem toda a ajuda da espiritualidade, mas também tem a ajuda dos encarnados. Então, perceber que tem essa rede de apoio de pessoas que genuinamente gostam de você, querem seu bem, recorrer a essa rede de apoio de quem você confia de maneira genuína, e a espiritualidade também intui quem você pode fazer certa coisa ou não, isso ajuda a sair da encruzilhada, né? Com certeza. Com certeza. É por isso que vocês não estão sozinhos. Por isso que vocês vivem em sociedade. Porque é muito mais fácil aprender em sociedade do que isolado. Isolado. E quando você está no pico dessa exaustão e dessa turbulência, né, no meio da encruzilhada, o sentimento que você mais sente é o sentimento da solidão. Com certeza. Até tomar uma decisão e sentir o movimento de novo, é a solidão. Com certeza. Aquele que se sente ali sozinho naquele momento, ele consegue seguir um caminho melhor do que aquele que fica influenciado pelo outro. Que às vezes o outro não está querendo muito bem. É o cara que está atrás de você buzinando para você ir logo. E depois que você passa desse pico e entra, começa a perceber, né, o caminho que é para onde o vento está soprando melhor, né? E aí você deixa e fala assim, acho que vou jogar a seta para a direita. Aí você começa a virar o carro, começa a virar e você vê que não tem trânsito, você vê que a rua tem uns passarinhos. Aí você fala, opa, essa rua aqui está interessante, tá melhor do que aquela barulhenta. Deixa eu ver o que tem ali nesse passarinho e tal. E aí, de repente, o carro está andando sozinho de novo e você fala, caramba. E você está tranquilo. E aí parece meio mágico, assim, quando as coisas começam a fluir e você toma uma decisão menos impulsiva, com um pouquinho mais de quilometragem ali, né, de experiência, as coisas voltam a fluir, a paz retorna, e aí, que nem a Débora falou, você começa a achar o fluxo de novo, e eu acho que essas analogias que a gente trouxe para as decisões da vida com a encruzilhada, para mim, estão ressoando bastante o mala do que buzina atrás, a Avenida Bandeirantes, a parada. É impressionante. Exato.
Valeu aí por 10 anos de terapia, hein, essa live aqui. Nossa Senhora, essa live gravada. Eu só espero que vocês, todos que estão ouvindo, coloquem em prática. Né? Coloquem em prática. Cada vez que a vida colocar vocês numa encruzilhada, para, respira, se concentra, pensa, analisa e decide. E aí chama vocês, pede para vocês ajudarem a gente com intuição, né? Pode ser em sonho, pode ser em... Sim. E eu vou falar mais um centavo aqui, Trunqueira. Nessa experiência de me isolar também e parar tudo para tomar uma decisão, acabou que nas intuições que não estavam no meu plano, em nenhum momento dessas férias forçadas, eu sonhei com uma viagem lá para pegar um trem ali, um aviãozinho e tal, e ir para a Polônia, né? Aí eu fui para a Polônia e visitei alguns lugares da Segunda Guerra Mundial. E eu aprendi muito com as decisões também que foram tomadas e coisas difíceis que aconteceram naquele período, no lugar onde foi o palco das maiores crueldades que a gente... não sei se foi a maior, mas que a gente tem registro da história recente. E eu tive um olhar muito, muito analítico sobre as decisões que eram tomadas individualmente, porque tem muitas histórias das pessoas dos dois lados, né, tanto dos exércitos quanto de quem estava preso, e do coletivo, né? E aí visitei 2 cidades e tentei pegar um pouco dessa experiência, dessa quilometragem, de tudo que aconteceu, e tem muitos registros, para pensar assim, eu estou numa outra situação, já se passaram 80 anos, mas tem muitos registros de decisões muito importantes que impactaram a vida das pessoas. E hoje passam pela consequência daquilo que fizeram. E teve uma cidade bem lá no norte da Polônia, que se chama Gdansk, e foi uma cidade que foi destruída, literalmente 90% de todos os prédios, de tudo que tinha ali. E em cima desses 10% que sobraram de tijolos, literalmente, tem umas pessoas que foram pesquisar na internet, eles reconstruíram a cidade, e enquanto a cidade estava sendo destruída, né, pelos invasores, eles foram guardando os projetos das casas e dos pequenos prédios que tinham ali. Porque eles sabiam que em algum momento, e eles não sabiam quando, mas em algum momento isso ia passar, eles poderiam retornar e, ou em homenagem, ou memória, de algum sentido, reconstruir a casa exatamente como ela foi projetada antes da guerra. E eles fizeram isso. Então, muitos prédios foram reconstruídos, e você passa pela cidade e você nem imagina que passou por uma encruzilhada, uma guerra, uma situação tão difícil quanto aquilo. Então, acho que também, nesse sentido do que a gente está falando da encruzilhada, desses momentos difíceis, né, lembrar que também tudo passa, por mais duro como foi aquela situação. Pode não ser uma semana, um mês, naquele caso foram alguns anos, e agora a gente está falando 8 décadas depois, mas tudo passa, tudo pode ser construído e pode ser muito bonito, né? A gente pode construir a nossa vida, os nossos caminhos de uma maneira que vai ser alegre, bonita, e que a gente vai se orgulhar das decisões que a gente tomou e do que a gente construiu, né? Acho que foi isso que eu peguei. Depende de cada um, né? Depende de cada um. Depende de cada um. E esses que resolveram guardar a história, né? Guardar a arquitetura, guardar a forma de vida, foram sábios. Não é? Quanto da história foi perdida porque não tinham homens sábios? Não é verdade? Tem horas que passa essa avalanche, você guarda os projetos, tem que esperar a avalanche, a tempestade passar, e depois que passar, porque tudo sempre passa, sim, você reconstrói. Né? Essa é uma grande verdade. Nada é eterno. Pro bem e pro mal, né? Sim, com certeza. A eterna impermanência, né, dos orientais, né, que eles sempre falam. Acho que é isso, né? Olha, eu adoro esse assunto, porque eu posso ficar aqui mais 10 horas falando sobre todas essas coisas, porque minhas últimas semanas e meses foram só pensando sobre encruzilhadas e as encruzilhadas do mundo e da história. Eu acho que é um tema muito rico. Espero que
as pessoas que estão assistindo aqui, para a gente compartilhem com as pessoas que elas conseguem ver que estão passando por uma encruzilhada, um momento difícil de tomar uma decisão, e que peguem esses aprendizados aqui, né, do Truqueira, né, aqui da live, para aplicar aí no ano de 26 e Com certeza. com muita Sempre sabedoria. Sabedoria e paciência. Paciência. Quer deixar um recado final, Truqueira? Eu espero que o ano novo de vocês, que para nós não tem a menor importância, né? Porque para nós é o tempo que continua, isso daí é só uma questão de calendário, mas que seja um momento de reflexão do que vocês podem melhorar, o que vocês planejam para uma vida melhor para vocês. Se coloquem numa encruzilhada, não forçada, mas para, respira e vê o que eu quero para amanhã, o que eu quero ser amanhã, o que eu quero construir amanhã, né? Aonde que eu vou pôr o meu tijolinho amanhã? Isso é importante. Tá certo? Tá Tá certo. certo, Truqueira. Mais Super uma obrigado. coisa. Vamos continuar conversando de madrugada quando eu dormir. Leva Você a me gente, leva aí para a cidadela. Gente, leva Pra todo mundo. poder deixar. Eu vou te cutucar. Tá bom. Ai, credo, pelo amor de Deus. Sabia que teve agora que você estava falando, eu lembrei de um sonho, que eu estava andando numa rua que chegava numa encruzilhada. Será que eu estava trabalhando com vocês? Era numa rua. Tinha um monte de gente maluca, estranha. Mas vocês sempre trabalham, ou com nós, ou com os de pena, ou com os médicos. Vocês estão sempre trabalhando. Vocês acham que nós vamos dar folga para vocês? Nós damos folga só aqui para os encarnados, mas quando vocês estão lá do outro lado de espírito, vocês vão trabalhar. Ué, vocês querem só... É exploração, hein? Vou passar minha carteira CLT para você assinar daqui a pouco. Vocês vão ganhando bônus horas. Tem que ter 13º. Esses dias eu ouvi a menina falando assim, olha, eu ganho muitos bônus horas, mas tudo que eu ganho eu já gasto. Na hora que chegar lá em cima tá até negativo. Eu ganho e gasto, né? Acho que sou eu, viu? Tô gastando tudo. Já tá fazendo crediário, tem sorte. Passa no crédito ou no débito. Passa aí no crédito. Parcelar, porque a coisa tá fria. Bom, boa noite para vocês e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Pô, Elisa, não imaginei que ia ser encruzilhada desse jeito, não. Eu tava achando. Nossa, deu uma bugada aqui na minha cabeça, gente. Tem que pensar. Pois é. Eu não sei. Aquela massagem assim. Eles tiram esses temas, juro. Eu acho que eles ficam olhando a gente assim lá por cima e ficam, ó, ali, ó. Aqueles trouxas ali, ó. Eu fico pensando assim, nossa, mas o que a gente vai falar para as pessoas? Que tema que a gente vai falar para as pessoas? E quebra a minha cabeça. E fico pensando, aí de repente do nada surge o tema. Encruzilhada? Pô, mas o que você vai falar de encruzilhada? Pois é, e como a gente está aqui, né, fazendo a gravação, eu preciso de inspiração aí do plano espiritual, para a gente vai fazer pergunta, não tem a live aqui ao mesmo tempo aqui para a gente passar as perguntas do pessoal. O que a gente vai falar? De repente vem tudo aqui, e eu falei, já está tudo pronto aí, é só falar. E eu fiquei bastante preocupada, né? Porque o que ele vai falar desse assunto, né? Assunto difícil. Pois é. Isso. Pois é, aí, valeu, gente. dá para economizar 10 anos de terapia já. Pois é. Bom, gente, obrigado aí, um feliz ano novo para vocês. Tenham um bom ano de 26, reassistam isso porque foi intenso, esse negócio de encruzilhada não é jogo rápido não, tem que ir processando aqui, vai levar uns dias para conseguir aprender devagar, porque vai ser importante esse ano, imagino eu que vai ser importante. É verdade. Primeira live do ano, né, já começou com porrada. Pois é, é isso, é o que a gente merece, né? É o que a gente merece. Tá bom, Elisa, obrigado. Tá bom, gente. Beijo. Beijo, tchau, pessoal. Feliz 26.